Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas, falando hoje sobre probabilidade, mais especificamente sobre a distribuição de probabilidade chamada de distribuição F, ou também chamada de F de Snedeker. Tá? Essa distribuição é um modelo de distribuição contínua também bastante útil para inferências matemáticas. Então a gente já vem falando de distribuições que são importantes para a inferência estatística. A última delas foi a distribuição Q², que era para amostras menores que 30. E agora a gente vai ver a distribuição F, que tem uma particularidade, que é a razão entre duas variáveis aleatórias independentes com distribuição Q². Então, quando a gente tiver duas variáveis aleatórias independentes com distribuição Q² e quiser verificar a relação entre elas, a razão entre elas, a gente vai utilizar a distribuição F. Tá? Então, a distribuição F ela vai ter 2 graus de liberdade, tá? 2 parâmetros. 1 grau de liberdade no numerador, chamado P, e 1 grau de liberdade chamado Q, que é o grau de liberdade do denominador. Então vai ter 2 parâmetros diferentes que vão variar. O parâmetro P, que é o grau de liberdade do numerador, variando, e o Q da mesma forma. Tá? Então, nós vamos chamar esses parâmetros de φ1 e φ2. Tá? φ1 é o grau de liberdade do numerador e φ2 é o grau de liberdade do denominador. Tá? E daí, conforme for aumentando ou diminuindo o grau de liberdade, nós vamos ter da mesma forma um gráfico, como a gente já tinha nas tabelas anteriores, para a gente calcular a área. Tá? Então, a média numa distribuição F é dado por μ igual φ2 dividido por φ2 menos 2, desde que tenhamos mais do que 2 graus de liberdade. A variância é dada por σ² igual 2φ2², que multiplica φ1 mais φ2 menos 2, dividido por φ1, que multiplica φ2 menos 4, vezes φ2 menos 2 ao quadrado, desde que o φ2 seja maior que 4. E a moda, φ1 menos 2, dividido por φ1, vezes φ2 dividido por φ2 mais 2, desde que o φ1 seja maior do que 2. Então, como eu disse há pouco, também essa é uma distribuição tabelada, tá? E na tabela a gente encontra as abscissas que deixam 5% na cauda direita. Tá? Então nós vamos encontrar a abscissa aqui, que vai me dar 5% à direita da cauda. Tá? Vocês viram, já vimos nas distribuições anteriores, distribuições bicaudal e distribuições que são unicaudal. Tá? Essa aqui tem só cauda para a direita, tá? E é o valor da abscissa que limita esse ponto aqui que nós vamos encontrar na tabela. Então, é uma curva diferente da curva normal, diferente da curva Q², que se assemelhava à normal quando a gente ia aumentando o número de amostras. Tá? Ela começa, sobe até um determinado ponto e depois vai decrescendo até chegar próximo de zero, quando essa amostra tende a ficar muito grande. Tá? Então, nós vamos buscar na tabela valores que determinam essa abscissa aqui de 5%. Existem outras tabelas com o valor da abscissa com alfa diferente de 5%. Tá? Nesse caso aqui, com o livro que eu estou trabalhando, a tabela vai utilizar alfa igual a 5, mas existem outras. Tá? A mais utilizada é a 5. Então, nós podemos encontrar tanto os valores para a direita da cauda, quanto valores para a esquerda da cauda. Para encontrar valores à direita, a gente vai aplicar direto na tabela. Tá? A gente vai buscar na tabela. Eu vou trazer aqui a tabela para vocês. A tabela é essa aqui, ó. Distribuição F de Snedeker com alfa igual a 5%. A gente tem o φ1 aqui nas colunas e o φ2 nas linhas. O que a gente vai fazer é buscar a intersecção entre φ1 e φ2 para achar o valor caudal à direita. Quando a gente for achar o valor caudal à esquerda, é o inverso. Então, é 1 dividido por
Aí nós vamos buscar primeiro a coordenada φ2 e depois a coordenada φ1. Já vou definir isso aqui embaixo. Para achar o valor da abscissa à esquerda, nós vamos usar o f de 1 menos alfa, φ1, φ2, igual a 1 dividido por f de alfa, φ2, φ1. Então aqui a gente inverte as coordenadas. Ó. A gente busca a primeira coordenada do φ2 e a segunda coordenada do φ1. Então, na direita, normal, né? Na direita, vou colocar aqui como uma observação. Na direita, normal, φ1, φ2. Na esquerda, nós vamos procurar o φ2 na coluna e o φ1 na linha. Vai ser o inverso nessa aqui, tá? É um macetinho aí para a gente passar por isso mais tranquilo. Fora isso, o que pode aparecer no exemplo? Para a gente encontrar o valor da abscissa, esquerda, direita, média, moda, variância, desvio padrão, tá? Então a gente tem aqui as fórmulas da média, da variância, da moda, o desvio padrão é a raiz quadrada aqui da variância. A princípio é isso que pode aparecer para a gente calcular. Tá? Conforme for precisando de mais algumas informações, a gente vai acrescentando. Tá? Então, utilização da tabela é basicamente a única coisa que vocês vão precisar, pensando coluna e linha. Tá? Veja aqui que a tabela é semelhante aqui quadrado, ela vai subindo até o 24, de 1 em 1, depois 30, 40, 60, 120 e infinito. Tá? Ela tem um comportamento aí que é bastante utilizado nas amostras até 25 amostras, que dá 24 graus de liberdade. E aqui é a mesma coisa, aqui vai até 10. Do 10 para frente, ela já não se torna tão relevante. Então são casos específicos que a gente vem trabalhando. Tá? A gente vem verificando alguns casos um pouco mais específicos de distribuição. Vamos fazer um exemplo que é bem simples para fixar a ideia. Tá? A distribuição F não tem muito onde complicar. Na verdade, todas essas tabeladas aí não tem muito para onde complicar. Então, a gente tem aqui, sendo φ1 igual a 9, φ2 igual a 5 e alfa igual a 5, faltou 1% aqui, ó, e alfa igual a 5%, calcule a média, a moda, variância e o desvio padrão, bem como as abscissas para a distribuição F citada. Beleza? Então, a gente tem aqui o alfa igual a 5%, tá? Então aqui são 5%, aqui também são 5% e aqui 90%. Vejam que pelo gráfico da distribuição F a gente consegue perceber que elas são diferentes, né? Você pode até pensar que elas são próximas aqui, mas é mais por efeito do gráfico, tá? Da forma que ele foi apresentado. As distribuições não são simétricas como, por exemplo, na distribuição normal padrão. Beleza? Então, vamos fazer o que se pede. Tá? O que está pedindo aqui? Está pedindo para a gente calcular a média. Então, o μ é igual φ2, vou colocar os dados aqui. φ1 igual a 9, φ2 igual a 5. O μ, a média, é φ2 dividido por φ2 menos 2. Então vai ser 5 dividido por 5 menos 2, 5 terços, aproximadamente 1,66. Essa é a média. Tá? μ igual a 1,66. Variância. Para variância, a gente tem a fórmula também, que é o sigma quadrado. Vou deixar ela aqui do ladinho para a gente ir acompanhando ela aqui. Ó. Vamos ver se o espaço vai dar. A variância está aqui, para não precisar copiar ela toda de novo. Tá? Então, está aí a variância, está aqui os dados. A variância é 2, φ2 ao quadrado, que multiplica φ1, que é 9, mais φ2, que é 5, menos 2. Tudo isso dividido por φ1, que é 9, que multiplica φ2 menos 4, que multiplica φ2
menos 2 ao quadrado. Vai ser 2, que multiplica 5 ao quadrado, que é 25. 9 mais 5, 14, menos 2, 12, dividido pelo que eu tenho aqui embaixo, que é 9. 5 menos 4, 1. 5 menos 2, 3, ao quadrado, 9. Beleza. Aqui já se encaminhamos, né? 2 vezes 25, 300, vezes 12, 600. 600 dividido por 81. A variância aqui, no caso sigma quadrado, é aproximadamente 7,4. Tá? Tem mais casas aí, dá um pouquinho menos que 7,5. Tá? Calculamos a média, calculamos a variância. Dá para calcular o desvio padrão já. Aqui. Desvio padrão. O desvio padrão é raiz do sigma quadrado, raiz do 7,4. Tá? O desvio padrão está pronto aqui. Dá um pouco menos que 3. Tá? Deve dar aproximadamente 2,7, aproximadamente. Tá? Vocês podem colocar aí com quantas casas decimais entender que é importante. Calculamos a média. Falta a moda. A moda é dada por φ. Moda igual a φ1 menos 2, dividido por φ1, que multiplica φ2, dividido por φ2, mais 2. Moda é igual 9 menos 2, 7, sobre 9, vezes 5 sobre 7. Dá para simplificar aqui, né? Os dois. E a moda aqui é 5 sobre 9. Então, temos a média, temos a variância, temos o desvio padrão, temos a moda. Faltou só calcular a distribuição lá para análise das abscissas. Tá? Então, a gente vai usar a tabelinha, não tem conta praticamente nenhuma para fazer. Então, o que nós temos aqui no lado direito é o φ1 igual a 9 e o φ2 igual a 5. Olha. Do lado direito, φ1 e φ2. Então, tabela, φ1 igual a 9, até chegar no φ2 igual a 5, a intersecção entre eles. O 9 com o 5 dá 4,77. Então, aqui, 4,77. Do outro lado, a gente vai ter que usar aquela formulazinha. Aqui, ó. 1 dividido por f alfa, φ2, φ1. Aí a gente pega o φ2 na coluna e o φ1 na linha. Tá? Então, isso aqui, vou fazer aqui do ladinho, vai ser o f, no caso de 1 menos 0,05, é igual a 1 dividido pela tabela. Agora, ao invés de 9,5, como a gente procurou no anterior, a gente vai buscar o 5,9. Tá? 5 na coluna e 9 na linha. 5 na coluna, 9 na linha, 3,48. 1 dividido por 3,48. Certo? Só isso. O 5% da esquerda aqui é 1 dividido por 3,48, 0,29. A abscissa da direita, tabela normal, alfa 1, alfa 2. A abscissa da esquerda, 1 dividido por alfa 2, alfa 1 na tabela. O restante é só fórmula. Tá? A gente tem que achar isso aqui na distribuição. Média, variância, desvio padrão, moda, tudo utilizando tabelinha, tudo utilizando fórmula. Muito difícil de perder. Beleza, pessoal? Em breve a gente vai fazer alguns exemplos a mais dessa distribuição aqui, com alfa diferente e com algumas informações a mais.
Mas para a parte inicial, para a introdução da distribuição F, é isso. Valeu, até a próxima.